João Kleber imita Silvio Santos, é isso? João Kleber imita... Não ri retrospectiva. Silvio Santos. Aqui, vamos ver se vai agora. Não ri retrospectiva. Porque o Boni que deu o nome de rir retrospectiva, porque o programa nasce... Ó, entrou. Ó, rodou, ó, quer ver? Ó, imagina isso na Globo. Ó, o auditório mesmo, ó, da Globo e tudo. Boa noite. Cenário da Porta da Esperança. Lá. Mas é um bom auditório, Mas o mais auditório entra no ar nesse momento. Vem aí, o namoro no poder. Aí eu fiz uma sátira da época. Ó, auditório da Globo, tudo na Globo. Não é edição de auditório falso. Cara, igualzinho mesmo, até os... Olha o cenário. Era o cenário da época do programa do Silvio. Participantes desta noite, Bobardem. Exatamente, patrão. Os participantes são Dona Zélia. Era ministra da Economia na época. Eles ficaram no namoro. Os dois ministros namoravam na época. Foi muito polêmico. Aí você que escreveu tudo que vai falar, o que... No bolo de noiva. Mas foi pouco. Oi, como é que você se prepara pra imitar alguém? Como é que treina isso? Algumas são de improviso, umas sai de primeira, outras tem que sair um pouco mais. E esse programa teve uma repercussão muito grande na época, né? E me deu um plus assim muito forte. E qual que foi o feedback? Só pra pra gente não perder a linha do tempo, qual que foi quando foi pro ar? Como é que vocês sabiam se as pessoas tinham gostado ou não? É o seguinte, a audiência sempre foi igual a de hoje. A audiência você sabia na hora, a Rede Globo tinha audiência na hora. Então no dia seguinte o pessoal já divulgava a audiência. Pra você ter uma ideia, tá certo. Então o parâmetro que vocês tinham era saber a audiência, tá. Então, por exemplo, entendi. Naquele horário, o programa foi pro ar no dia 1º de janeiro de 1990. Que teoricamente é um dia ruim. Ruim, ok? Tá. Principalmente até pra Globo, ok? Sim. A Globo, naquela época, dava nesse horário. E o programa foi às 11 da noite. Na Globo dava nesse horário, mais ou menos, num dia de 1º de janeiro, vamos lá, 22, 23 pontos, 25 pontos. Que hoje é milagre se der, né? Mas hoje dá 18, o cara luta, bate palma essa hora, meia-noite e tal. Isso, quanto representa de pessoas? Não, mas vou chegar lá. Tá. Normalmente daria 22, 23, 22, 25 pontos. O programa deu 33. Então foi... Caraca! Então era... Audiência de novela. Novela. Do horário 9. Tá? Porra. Então, isso foi... Aí tanto que o Boni repetiu em 91. Teve o segundo. Entendeu? Entendi. Aí depois eu fiz alguns quadros no Fantástico. Isso estou falando já 92. Bom, e aí foi, né? E o Chico Anísio estava dirigindo o meu show. O Chico, para o pessoal ter uma ideia, era assim um gênio de humor em teatro. E na televisão também, era um gênio. E ele, o Chico, ele, o Jô Soares e o Agildo Ribeiro eram os caras que eram o referência. Rei do... Hoje se fala stand-up, tá? Vamos lá, antigamente se falava monólogo. Aí o Chico falou, João, se você escrever um show, eu dirijo. Aí eu falei, pô, legal. Aí eu escrevi um show e ele dirigiu. Ficou 10 anos em cartaz. 10 anos em cartaz. Caraca. 10 anos. Hoje você tem um espetáculo. Hoje, para você fazer um show, a rapaziada que é muito talentosa, hoje você vê o Danilo, o Porchat. Estou falando do nível de Porchat, Danilo Gentili. É outra coisa. O Portugal. Poxa, hoje tem muitos talentos aí do stand-up. Mas naquela época, hoje quando você faz stand-up, você entra num stand-up, entram 2 ou 3 ou até 4 comediantes, que eu acho muito legal. Porque é o estilo do stand-up americano, né? Sim. Nightclub, aqueles caras entram e tal. Bom. Na época não, na época você fazia era um monólogo, era você sozinho durante 1h30. Sozinho. E você tinha que fazer a galera rir 1h30. E o espetáculo era assim. Então, vinha essa geração que ficou muitos anos, muitas décadas dominando o mercado. Então era Chico Anísio, Jô Soares, Agildo Ribeiro, Paulo Silvino, e assim. E como que divulgava um teatro desse? Não tinha internet? Eu vou te dizer. Aí que era a batalha. Bom, olha só como é que era a loucura. Naquela época era difícil, parceiro. Hoje, ô Vinícius, lotar, só não lota se não tiver uma situação, pô, né? Para não ser indelicado, Sim. Deu para entender. Tem que lotar.
Sim. Se for Não bom, tem lota. desculpa hoje. Se lotão, não tem desculpa. Então é o seguinte, então, durante décadas, esses nomes que eu te falei ficaram em cartaz. Passado, eu fui o primeiro a chegar depois dessa geração. E o segundo a chegar quase colado a mim foi o Tom Cavalcante. Então, aí depois ficou um período muito grande, eu e o Tom Cavalcante. Só que eu parei de fazer humor em 2000, eu falei, não quero mais fazer. E fui para a área do apresentador de comunicação, eu já tinha tido essa escola do Chacrinha lá atrás. Entendi. Quem que era a sua referência? Com quem que você se baseava, assim? A gente percebeu aqui que quando as pessoas têm um norte, têm uma referência, elas conseguem desenvolver mais rápido, elas conseguem aprender mais rápido. Com quem que você se espelhava nessa época? Como humorista, Chico Anísio e o Agildo Ribeiro. Como apresentador, 3 pontos para mim. Chacrinha, Silvio Santos e Flávio Cavalcante. O Flávio Cavalcante é o cara do suspense que eu incorporei um pouco. Eu fiz o meu estilo, mas o Flávio Cavalcante era o cara do suspense. Chacrinha com a irreverência, o tom da irreverência que eu tenho. Do ar que o Chacrinha até falava para mim, não tenha medo de ser ridículo. Então, tem algumas coisas que, por exemplo, nos segredos que eu faço, o cara vai lá no meu programa para falar, para revelar segredo. Aí o cara revela que, por exemplo, a mulher revela para o marido que ela engravidou do Pokémon. Pô, entendeu? Então, ela tava traindo o marido e disse desculpa. Aí eu fui seguindo, fui no mato, aí eu engravidei, um Pokémon me pegou. Então, isso é ridículo, né? Mas eu não tenho esse medo do ridículo. Então isso virou memes, virou sucesso. E isso é uma dica até muito atual hoje com a internet, não tenha medo do ridículo, né? Exatamente. É atemporal. É o temporal. Então, exatamente. Então isso eu já aprendi lá. Então isso foi o que eu aprendi com o Chacrinha. Isso eu aprendi do Chacrinha. A irreverência não ter medo de ser ridículo. Foi um formato que eu criei para poder competir num segmento. E o terceiro, né? Que é, no caso, o Silvio Santos, que é a comunicação. O cara que retém. O cara que tem por isso que eu tenho nessas minhas mentorias agora, e nos meus cursos e também nas minhas palestras, que é a retenção magnética. Se você entender o que é a retenção magnética, isso eu estou muito apropriado para dizer, eu estou muito seguro, porque é uma coisa que eu domino. Que eu aprendi, há muito tempo já. Há muito tempo.